Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é visto que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então aos de entregar para a sede, atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todos, as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amém? Possa se assentar nessa noite, em nome de Jesus. Essa noite quero falar sobre a vida de Jesus, que não é algo que está muito distante. Você que é cristão, você que conhece a palavra, tem visto. Não é preciso ninguém estar te falando, você está vendo tudo o que está acontecendo no mundo. E o interessante é que essa palavra, quando o discípulo pergunta para Jesus, diz: quando serão essas coisas, que será o sinal da tua vida e do fim do mundo? Em primeiro lugar, eu quero te falar que esses sinais não é para o mundo. O mundo não olha para esses sinais. Ontem eu ali meditando, eu vi no onde o Senhor falou comigo sobre essa questão. Olha, o mundo não vão prestar atenção nos sinais, porque os meus sinais não é para o mundo, o meu sinal é para a minha igreja. Porque aqui quando os discípulos perguntam para Jesus, eles perguntam para Jesus: quais serão os sinais? Jesus, ele não deixou na sua palavra dia, ano, mas ele falou: olha para os meus sinais. Quando você ver esses sinais, saberei que está perto da minha vida, está perto da minha redenção. Cristo virá. Aí a gente, muitas vezes, eu tenho visto homens que muitas vezes falam: mas sempre houve guerra, sempre houve fome, sempre houve isso, aquilo. Irmão, a tendência é piorar. O mundo jaz no maligno e ele vai de mal a pior. E a palavra de Deus vai nos dizer, e o interessante é que Jesus fala, olha, no versículo 4, Jesus respondeu e diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Jesus, ele falou, olha, o primeiro sinal é: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então o engano, a gente sabe que o engano não é de hoje, o engano vem de lá de trás, o engano já vem de muito e muito tempo. Mas Jesus falou, olha, o sinal da minha vida o primeiro é: cuidado, que ninguém vos engane. Aí nós paramos para meditar hoje. Tem engano nos nossos dias? Está tendo engano no meio do povo chamado de Deus? Tem engano hoje? Olha os sinais que Jesus falou: haverá muito engano. Mas por que o povo é enganado? Porque o povo não lê Bíblia. Por que o povo é enganado? Porque o povo muitas vezes quer comer só o que o pastor prega. Mas há uma necessidade de você comer essa palavra. Há uma necessidade de você conhecer essa palavra. E a palavra do Senhor vai dizer no versículo 5: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 4 fala que viria o engano, mas no versículo 5 Jesus fala: e muitos serão enganados.
enganado. O meu povo perece porque lhe faltou conhecer da palavra de Deus. E o Senhor ele continua: e ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é visto que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Nós temos visto a Rússia atacou a Ucrânia, uma guerra que muitas vidas se perdeu. Agora nós estamos presenciando, estamos vendo outra, aonde a Hamas está atacando Israel. E isso é o que o Senhor avisando: olha, o que a minha palavra fala, ouvirei de guerra e rumores de guerra. Então o Senhor ele está próximo, Jesus ele está vindo. Essa guerra ela vai melhorar? Não, ela vai aumentar. Vai ter uma guerra, meu irmão, nesse mundo, Gog e Magog, uma guerra que vai ser a maior, a guerra final que vai ter nos quatro cantos da terra. Aí você pensa, mas o Brasil está fora. Não, meu irmão, é questão de tempo para o mundo entrar numa guerra. E o mundo está caminhando para uma guerra. O mundo está caminhando para uma guerra no alto escala. É apenas questão de tempo. Mas Jesus ele é tão bom que ele falou: olha, quando eu estiver perto da minha vida, você vai ver isso, você vai ver isso. Aí no 7 continua: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares do mundo. Irmão, a fome que está vindo para o mundo é uma fome em alta escala. Você vai ter o dinheiro, mas não vai ter o alimento. O rico vai ter o dinheiro, mas não vai ter o alimento para comprar. Porque o solo não vai gerar. Jesus ele não mente. Vai vir uma fome de alta escala nos quatro cantos do mundo. Vai vir uma guerra de alta escala nos quatro cantos do mundo. Vai vir uma peste de alta escala nos quatro cantos do mundo. E a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Vai ter terremotos tremendos nos quatro cantos do mundo, que vai tremer os quatro cantos do mundo. Muitas vezes nós estamos: Jesus, Maranata, ora vem. Mas antes da vinda de Jesus há sinais, há acontecimento, há sofrimento, há peste, há fome. Tudo isso para acontecer no mundo. Para a volta de Jesus há tudo isso acontecer nesse mundo. Mas nós temos se preparado? Temos que se preparar, irmão. Nós não sabemos, muitos falam que a igreja não estará aqui, outros falam que a igreja estará. Eu como cristão, eu tenho me preparado para antes, outra para depois. Nós temos é que se preparar para ter um encontro com Jesus. Nós temos que se preparar cada dia. E como nós vamos se preparar? Através da palavra. E a palavra é quem fortalece, a oração é quem fortalece. Nós não podemos ser pegos despercebidos, porque Jesus ele falou: olha, há sinais que vão acontecer. Quando você vê tudo isso acontecer, você se desperta, você se cuida, porque o momento está chegando. O momento está chegando. Mas o versículo vai dizer: olha, mas tudo isso é apenas o princípio das dores. Nós estamos vendo lá crianças perdendo a cabeça, nós estamos vendo pessoas perdendo a sua vida, nós estamos vendo tudo acontecendo, mas é o que Jesus falando: olha, a minha vida está próxima. Isso aí é o princípio. O que está vindo é pior. Se prepara, porque hoje está lá. Hoje nós estamos vendo rumores de guerra lá. O povo de Israel estava vendo os rumores de guerra na Ucrânia, eles estavam apenas vendo, mas hoje Israel está passando pela guerra. Mas pastor, Israel sempre passou pela guerra e vai passar. E vai passar pela guerra. Até o Senhor vencer, o Senhor vai vencer. Um dia isso tudo acabará. Um dia tudo isso vai passar. Mas antes disso tudo passar, meu amado, persevera na presença do Senhor. Persevera, seja firme na presença do Senhor. No versículo 9 vai dizer: então aos de entregar para serem atormentados e matados, não
e serei odiado de toda a gente por causa do meu nome. Os discípulos sofreram isso. Jesus falou para eles: olha, eles foram odiados, eles foram mortos, eles foram perseguidos, e nós não vamos ser poupados. Eu creio na palavra, nós não seremos poupados. Todo aquele que leva o nome de Jesus, ele será odiado, ele será perseguido, ele será caluniado. Se você tem se sentido odiado por causa do nome de Jesus, você está no caminho certo. Agora, se você tem sido bajulado, abraçado, esse não é o evangelho que Cristo anuncia. Esse não é o evangelho. Porque o evangelho é renúncia, e para renunciar você se torna odiado. Quando você renuncia, minha amada, automaticamente você é odiado. Ou santarrão, mas a missão é ser santo mesmo. A missão é se separar. O que é ser santo? É se separar, é ser diferente. É ser diferente. Jesus não vem buscar todo mundo, Jesus vem buscar quem se separou, quem é diferente. E ele continua dizendo: nesse tempo muitos serão escandalizados, traição uns aos outros, e os outros se aborrecerão. Hoje não preciso nem dizer o escândalo que estamos vendo hoje em dia. É escândalo atrás de escândalo, é mentira atrás de mentira, é engano atrás de engano. Sabe por que tudo isso? Palavra de Deus se cumprindo. É a palavra de Deus sendo cumprida a cada dia. Porque a gente vê a palavra de Deus, pastores, irmãos. Quando Paulo pregava, ele era apedrejado. Quando Pedro pregava, ele era perseguido. Mas hoje eu, como pregador, quero ser abraçado, eu quero ser aplaudido, eu quero ser colocado num patamar, eu quero ser botado no pedregal. Por que isso? O falso evangelho, o evangelho de ego, o evangelho que continua você no pecado, mas o evangelho que não muda a sua vida, o evangelho que não muda o seu caráter, o evangelho que não te tira do pecado, o evangelho que te continua na prostituição, continua roubando, continua mentindo. Esse não é o evangelho. Esse não é o evangelho. O evangelho, ele muda o seu caráter, ele muda a sua vida, ele muda o seu modo de vida. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. Esse é o evangelho que nos constrange, o evangelho que procura mudança na sua vida. Eu estou 10 anos de crente, mas eu vejo fulano não mudou. Então ele não conheceu o Cristo que muda. Ele não conheceu Cristo, e Cristo está falando: olha os sinais, você fica atento por causa dos sinais. No outro vai dizer: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por te multiplicar a iniquidade, o amor se esfriarão. Você tem visto amor? Você tem visto amor nesse mundo? O amor cada dia tem se esfriado. Cada dia as pessoas têm amado menos. Quando alguém cai, o outro fala: eu sabia. Eu não falei que o irmão ia cair. Eu não falei que o irmão ia ferir. É só uma questão de tempo. Porque o amor se alegra com a queda do outro, se alegra quando o outro cai. Mas infelizmente Jesus fala: olha, por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E hoje nós estamos vivendo esse cenário. Ninguém fala assim: ó, o pastor fulano é uma bênção, eu vou compartilhar a pregação dele, que é um homem de Deus. Esse homem aí, vamos compartilhar, vamos ajudar. Mas pisa no quiabo para você ver se a pessoa não é o primeiro a te compartilhar a sua vergonha. Ninguém quer compartilhar quando você está bem. Ninguém quer compartilhar quando você está em cima. É o amor que tem se esfriado a cada dia, irmão. É um amor que tem ficado escasso a cada dia. Então eu falo para você: os sinais da vida de Jesus está aí. E lá a palavra do Senhor continua dizendo, Mateus 24, 21, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá
está indo ao abismo. O mundo cada dia ele está descendo para o abismo. Sabe por quê? Porque quem pode tirar o mundo do abismo é Jesus. Quem pode mudar a história é Jesus. Mas o mundo não quer aquele que pode mudar. O mundo não quer saber de Jesus que falou que ia preparar a morada. Mas às vezes nós estamos tão acomodados e não estamos percebendo que Jesus ele está às portas. Irmão, eu não sei o seu pensamento, eu não sei o seu sonho nessa terra. Eu falo para você, continua sonhando, mas não bota o seu sonho acima de procurar Jesus. Não bota o seu sonho acima de estar na presença de Jesus, porque de nada disso adianta. Nada disso adianta. E a palavra do Senhor, ela continua alertando. E a palavra, nós vamos para o capítulo 20, nós vamos para Mateus 25, versículo 31, que vai assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos andem com ele, então se assentará no seu trono de glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartarão uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à esquerda. 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, para o diabo e seus anjos. Irmão, é muito sério que eu estou falando nessa noite. Há uma vida depois dessa vida, mas também há uma morte depois dessa vida. A sua vida não é isso aqui não, querido. Isso aqui está passando, há uma consequência do lado de lá. Há uma consequência do lado de lá. Quando eu vejo as pessoas se afastando de Cristo, meu coração dói, porque eu sei que existe uma condenação do lado de lá. Não se alegra com o irmão que sai da presença, porque há uma condenação para ele. Há um sofrimento eterno, há algo do outro lado te esperando. Como está a sua vida, meu querido? Presta atenção nessa palavra. Como está a sua vida na presença do Senhor? A palavra do Senhor lá em 2 Reis 5 vai falar de um homem. A palavra vai dizer que aquele homem era Naamã, era um homem de renome. Era um homem que tinha poder, estava ali como chefe do exército. Mas deixa eu falar para você, Naamã, ele tinha uma lepra nele. Aquela lepra estava acabando com Naamã. Aquela lepra estava ali em Naamã. O leproso naquela época, ele ficava fora, ele não era aceito. Deixa eu falar o que eu quero falar para isso. O pecado ele corrói, o pecado ele te destrói, o pecado te leva para o inferno. Ele te leva para o inferno. E é uma preocupação. A gente que prega a palavra, a gente preocupa, temos visto. E a palavra do Senhor também vai nos dizer. Você medita na sua casa sobre aquele homem rico, Lázaro. A palavra vai dizer que aquele homem rico, ele viveu a sua vida desbanjando, ele viveu a sua vida com tudo que ele tinha. A palavra, as traduções vai dizer que ele vivia em festas, ele vivia todo dia se maravilhando. Mas chegou o dia dele prestar conta. Vai chegar o dia de você prestar conta da sua vida, de você. Vai chegar o dia que o Senhor vai estar sentado e você vai estar perante Ele. E aí? Vale a pena caminhar 20 anos dentro de uma igreja? Vale a pena você estar 5, 10, 20, 30 anos carregando a Bíblia debaixo do braço? E naquele grande dia o Senhor diz assim: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Vale a pena? Não vale, irmão. Não vale a pena. A palavra do Senhor vai dizer que aqui esse homem, quando ele morreu, ele foi levado para o inferno, ele foi levado para a tormenta. E o interessante é que de lá ele viu Abraão. E a palavra fala que ele clamou, ele gritou: Abraão, pai Abraão. Ali ele clamou, já era tarde, já de nada adiantava. E Abraão vai falar para ele: olha,
Você tinha tudo na sua vida, mas o tudo que é o principal, que era eu, que era Cristo, ele não tinha. O céu não é história, o céu não é história carotinha, o inferno muito menos, irmão. Existe a salvação, existe um lugar esperando aquele que crê, aquele que anda no caminho do Senhor. Todo dia que eu pedi, Jesus, segura na minha mão, não me deixa cair não, me ajuda, está mais perto de que longe, não me deixa desistir não, Senhor. Não deixa eu ir com as ilusões desse mundo não, porque o inferno ele é real. E o momento está chegando, irmão. A palavra do Senhor, quando Jesus fala desses sinais, a palavra do Senhor, ele vai falar desses sinais. E ele fala, olha, quando estiver perto da minha vida, quando estiver para mim vir, tudo isso vai acontecer. E vai acontecer grandes coisas nessa terra. Eu tenho estudado e meditado ali quando o Senhor mostrou para João lá em Apocalipse. Primeiro o Senhor deu a visão para João, mas depois automaticamente o Senhor falou, agora depois de tudo que você viu, agora avisa as minhas igrejas. E depois que ela avisou a igreja, interessante agora, o Senhor falou, depois que eu avisei para cada um consertar nos seus erros, onde deixou o amor, outro foi para a iniquidade, outro saiu da sua doutrina, outro fez isso, o Senhor fala, agora tem um selo. Agora meu selo, depois que eu avisei para a minha igreja, eu pedi para a minha igreja se consertar. Porque Deus ele não faz nada antes de avisar para o seu povo, e ele tem avisado. E olha o que está vindo. Você vai ler Apocalipse 6. Olha o que está vindo, irmão. Olha o que a palavra de Deus fala. Para muitos nós já estamos nas cornetas. Mas você vai ler as cornetas, é a mesma coisa, é sofrimento, é angústia dos quatro cantos da terra. Mas há um cordeiro, irmão, que pode nos livrar, mas é em vida, não espera a morte para você se consertar. Conserta a sua vida, meu querido, põe a sua vida em ordem, põe a sua casa em ordem, a casa que eu quero é você. Nós precisamos colocar nossa vida em ordem. Nós precisamos ver com a lepra que nós temos na nossa vida. Na mãe ele tinha uma lepra, ele era valoroso porque ele escondia aquela lepra. Nós precisamos, irmão, falar que o pastor falou aqui nessa noite eu tenho que me colocar como um dos piores. Quando eu falo para você, eu falo para mim, nós temos que colocar nossa casa em ordem. Porque eu sentar na sua frente e falar de mim é um nível. E na frente do trono branco, o que eu tenho para falar de mim, para aquele que é, foi e sempre será? O que eu tenho para falar de mim? Senhor, eu sou bom, e é mentira que eu te conheço. Senhor, eu te conheço. E a palavra do Senhor vai dizer primeiro, 2 Coríntios 5,10, todos vão comparecer perante um trono branco para prestar conta de tudo que você fez nessa vida, seja bom ou seja mal. Você vai ter que prestar conta de tudo que você já fez. Mas pastor, e minha bisavó, meu bisavô que morreu lá não sei quantos anos atrás, segundo Daniel 12, versículo 2, e todos se levantarão, aqueles que morreram em Cristo, para a vida eterna, mas aqueles que morreram sem Cristo, para desprezo e condenação eterna. Então ninguém escapará do juízo de Deus. Ninguém escapará, pastor, naquele dia do juízo de Deus. Mas pastor, nessa noite eu estou errando, eu estou no pecado. Você tem vida para se arrepender e mudar a sua história nessa noite. Você ainda tem vida para se arrepender. O Senhor fala que não há perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo.
nessa noite, o Senhor está aqui e Ele perdoou o seu pecado. O que basta é você se arrepender e se chegar a Ele, para você ir para a glória com Ele. E a palavra do Senhor também diz em Hebreus 4, versículo 13: não podemos esconder de Deus. Lá vai falar que tudo está patente aos olhos de Deus, tudo está descoberto perante Deus. Então não tem como você, ou eu, ou nós esconder de Deus. Se você conhece a palavra, irmão, e você está brincando, você está se enganando a você mesmo. Está enganando nessa terra para ser condenado na eternidade. E a palavra do Senhor também fala em 1 Pedro 4,17. E essa é tremenda. Porque muitas vezes nós pensamos que Jesus vai começar o julgamento é lá de fora. Não, irmão. Jesus vai começar pelo seu povo. Vai começar pela casa. E o Senhor fala, se vai começar por aqui, o que será daqueles que estão lá fora? Então nessa noite eu falo para você, o rei está voltando. Se você que usa muito a internet, pega a sua Bíblia. Senhor, deixa eu ver esse sinal se está acontecendo. Senhor, deixa eu ver isso. Você vai ver todos os sinais nos 4 cantos da terra. Esse dia deu um terremoto, matou não sei quantos. Hora dessa eu estou aqui pregando, você está sentado. Hora dessa lá em Israel tem vida aparecendo, morrendo por causa da guerra. Lá na Rússia também é a mesma coisa. E outros morrendo de fome, outros morrendo de peste. E cada dia a gente temos visto. O rio Amazonas, não sei se você está por dentro. O que está acontecendo? Se você não está, chega em casa para pesquisar o que está acontecendo no rio Amazonas. Secou, irmão. As pessoas estão atravessando, andando. Pessoas lá já estão com fome porque já não tem como pegar um peixe. Pessoas já não podem levar alimento que levavam de barco de um lugar para o outro. Lá vai ver a situação que está. O que a guerra gera? Fome. O que a escassez de água gera? Fome e morte. Ah, pastor, eu quero saber disso, pastor. A minha vida está uma luta, eu não quero saber disso, eu quero saber de bênção. A bênção está no céu, rua de ouro, lugar que não tem morte, um lugar que não tem sofrimento, um lugar que não tem guerra, um lugar que não tem choro. Esse é o lugar que eu almejo, esse é o lugar da igreja, esse é o lugar que aquele que é digno de abrir o selo, aquele que é digno de abrir o selo, aquele que é digno, ele está lá esperando aquele que o quer perseverar até o fim, aquele que dá ouvido para os seus sinais, aquele que está atento a tocar na trombeta. Meu amado, o momento está acabando, o relógio já deu a partida e Jesus ele está voltando. Essa palavra é para você nessa noite, mas primeiramente é para mim que eu estou pregando. Jesus ele está voltando, o dente vai ranger, o sofrimento vai vir na terra. Pastor, você está profetizando maldade, você está profetizando peste. Não, Jesus ele falou, esses são os sinais da minha vida, e quando você vê, você fique ligado, porque eu estou às portas. Então nessa noite, igreja, eu deixo essa palavra e eu falo para você, não perca tempo, ore. Não interrompendo, meu irmão, não perca tempo. Nós podemos dormir, amanhã o Brasil está em guerra. Nós podemos dormir, amanhã o Brasil está em guerra, ninguém tem mais emprego, ninguém tem mais nada, e aconteceu. Mas pastor, que é isso? Não é isso, irmão, a palavra de Deus que tem que se cumprir. Não, o Brasil é santo, não tem pecado tanto para essas coisas acontecer, não. Olha, irmão, o que está acontecendo no nosso país. Leis contra todo o princípio de Deus. E vai acontecer, a palavra de Deus tem que se cumprir.
Nós não somos daqui, aqui ó, é passagem. Somos peregrinos nessa terra. É mesmo quando você vai visitar a sua terra e você chegar lá querendo mudar algo. Não, você está lá visitando, daqui a pouco tu volta. Vamos voltar para casa. Eu creio. Você crê nessa palavra? Você almeja voltar para casa? Eu anseio, irmão. Eu anseio. Um dia você está com Jesus e olhar aquele rosto, olhar e falar: Jesus, quanto amor. Quanto amor. Amém? Irmã Pires, agradeço por essa oportunidade. Cada um dos irmãos.